Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu entendo que estamos vivendo nos últimos dias. Para que nós possamos chegar ao céu, precisamos ter consciência de quem nós somos. Satanás tem roubado a identidade da igreja. Se você olhar para a igreja primitiva conseguiu fazer tudo o que conseguiu fazer, porque a igreja primitiva sabia quem era. Apesar das situações que aconteciam na igreja, os líderes da igreja, aqueles que detinham o poder dado por Cristo, eles sabiam quem era. Eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. Eles sabiam a autoridade que eles tinham nas mãos. E isso ao longo do século foi se perdendo. Satanás, hábil e astuto como é, a Bíblia diz que quando o povo estava no Egito, que mudou o faraó do Egito, a Bíblia diz que o faraó usou de astúcia para com o povo e escravizou o povo. E eu entendo que Satanás, ao longo dos séculos, ele usou de astúcia para roubar a identidade da igreja de Cristo. E o que temos hoje são homens e mulheres que, apesar de estarem em Cristo e terem toda a comunhão com o Espírito de Deus, estão mendigando diante de Deus. Não andam como reis e rainhas que são. E por isso Satanás tem alcançado êxito sobre a igreja. Por isso ele tem vencido batalhas contra a igreja, mesmo sendo um inimigo derrotado. Isso acontece porque eu e você não buscamos em Cristo o conhecimento. E mais do que simplesmente conhecimento, não nos posicionamos em Cristo como realmente nós somos. Pergunta, irmão, você sabe quem você é? Eu quero trazer uma palavra para você hoje, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, de que talvez uma das primeiras coisas que a igreja precisa fazer nesses últimos dias é restaurar essa identidade. É restaurar a visão de si mesma. Sabe qual é a igreja que nós vemos hoje em dia, quando a gente fala de corpo? Uma igreja que tem uma alta estima baixa. Não sabe o que é, não sabe o poder que tem nas mãos, não sabe o que pode ou não fazer, e fica pelos cantos dizendo: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, enquanto Deus está sentado no seu trono, e Jesus, que reteve todo o poder e entregou esse poder às mãos da igreja, está lá em cima dizendo: oh, eu já entreguei toda a autoridade e todo o poder nas mãos de vocês. Mas a igreja não sabe usar a autoridade e o poder. E muitos nem sabem que tem. Eu entendo que nesse momento nós temos três características de uma igreja sobre a terra. Olha comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo 1. Aleluia. Eu quero começar a ministrar a palavra com esse livro. Aleluia. Efésios, capítulo 1. Eu quero que você acompanhe isso. Aleluia, Jesus.
Mediante ao Senhor Jesus. Primeiro nós vamos ver o que Deus fez, amém? Amém, Jesus. Capítulo 1, versículo 20. Aqui foi o trabalho do Espírito Santo, ou vamos dizer assim, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, o qual manifestou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos e pondo assentado à sua direita nos céus, acima de principados, potestades, poderes e domínios, e todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Agora para aí. Deus, aqui esse texto está dizendo que Deus, por meio do seu Espírito Santo, ressuscitou a Jesus dos mortos, naquele terceiro dia. E não só ressuscitou a Jesus dos mortos, mas o elevou aos céus e o colocou assentado à sua direita. Quem tem conhecimento do sistema de governo monárquico sabe que aquele que se assenta à direita do rei é aquele que tem todo o poder sobre o reino. Então Jesus está assentado à direita do rei, e nas suas mãos ele tem todo o poder nos três mundos. Quais são os três mundos? Os céus, a terra e o inferno. Ele tem todo o poder, todo o domínio, toda a força. Não há o que ele não possa fazer, não há o que ele não possa reverter, não há o que ele não possa estabelecer. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, soberano sobre todas as nações. Esse é o Deus que você e eu estamos servindo. Esse é o Deus a quem eu e você entregamos a nossa vida. E diante de passagem, depois que entregamos, já não é mais nosso. Pertence a Ele. E Ele tem todo o poder de fazer com as nossas vidas o que Ele bem entender. Não precisa nem nos consultar. Ou eu posso fazer isso na sua vida? Não. A vida é dele. Ele faz o que Ele quiser com ela. E você e eu precisamos entender isso. Porque tem muitos crentes que não querem fazer o que Deus quer, porque acham que Ele não tem direito de inserir na vida dele, crente, e fazer o que bem entende. E na realidade, Ele tem, porque Ele é o Senhor. A palavra Senhor significa dono. Jesus é o seu dono. Ele é o meu dono. Ele é o seu dono. No corpo de Cristo, muitos filhos de Deus não têm Jesus como dono. Tem Jesus como Salvador, mas não o tem como Senhor. Como é que eu sei disso? Porque Jesus disse: me chamais Senhor, Senhor, mas não faço o que eu mando. Quando eu não faço o que Jesus manda, Ele não é o meu dono. Ele pode ser o meu Salvador. Eu acredito que Ele é o meu Salvador, mas ainda não acredito que Ele é o meu dono. E na realidade, para que a igreja seja vencedora, todos têm que acreditar que Jesus é o nosso dono. Porque é só Ele que conhece os caminhos de vitória para as nossas vidas. Mas voltando aqui, a Bíblia diz que Ele foi ressuscitado. E Deus o colocou à sua direita, lugar de autoridade, nos céus. E à sua direita, a Bíblia também diz que Ele foi posto acima de todo o principado. Versículo 21. Potestade, poder, domínio, todo o nome que se possa nomear nos três mundos. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. Toda a autoridade está no nome de Jesus Cristo. Esta é a posição que o seu Deus ocupa nesse exato momento. Amém? Amém, Jesus. Agora eu quero que você veja a posição que você ocupa. Fala, agora é você, irmão. Fala para ele, agora é você, irmão. Versículo 22.
e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Olha o que está escrito no versículo 22. Que depois que houve a batalha, depois que Cristo triunfou, a Bíblia diz que Deus o constituiu sobre todas as coisas e o constituiu como cabeça. Cabeça de quê? Quando se fala cabeça, se fala aquele que tem o controle, aquele que dá a direção. Coloca a mão no seu pescoço. Sim, ó. Isso. Agora imagina o seu corpo andando sem cabeça. O que você acha? Tem muitos na igreja que tem Cristo como cabeça, mas estão andando só com o corpo. Porque a cabeça é aquela que dá a direção. Mas como não obedecem a Jesus, não tem direção. Então só está o corpo andando. Cabeça não tem. E tem mais. A Bíblia diz, no livro de Efésios, que nós estamos, de Colossenses, capítulo 3, que nós estamos mortos. Que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós vamos se manifestar com Ele. Agora você imagina um corpo que não tem cabeça está como? Morto. Por isso que só vai haver vida quando seguirmos as orientações de Jesus. Porque por mim mesmo eu estou morto. E como que eu vou querer ressuscitar um defunto? Não tenho esse poder. Mas quando Ele se manifesta, dizendo, aquela é a direção, meu filho, então o seu Espírito me vivifica e me dá poder para alcançar o que Ele designou para a minha vida. Agora eu quero que você preste atenção aí no versículo, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Viu? Quando Deus ressuscitou a Cristo, Ele não ressuscitou somente a Cristo, Ele ressuscitou a mim e a você junto com Cristo, e nos fez assentar aonde? À sua direita, nos céus. No lugar de quê? No lugar de autoridade. Isso significa que como Jesus orou, assim aonde Ele está, nós também estamos. No lugar de autoridade, acima dos principados, potestades, poderes e domínios. É aí que você e eu estamos sentados. Só que muitos na igreja, no corpo, não entendem isso. E por isso tem tomado uma surra no reino das trevas. Porque se você entender e tiver consciência que você está assentado no lugar da autoridade acima das obras de Satanás, você vai poder entender também que todo o poder que está nas suas mãos são para desfazer as obras de Satanás. E então, Satanás não vai ter êxito contra mim e contra a sua vida. Não vai conseguir nos vencer nunca. Mas ainda hoje, nos últimos dias, depois de tanto conhecimento que já temos de Deus, os filhos de Deus estão perdendo batalhas para Satanás. Porque não tem o entendimento e o conhecimento de quem são e aonde estão assentados. Satanás roubou desses filhos a identidade. Eu entendo que hoje existem três igrejas.
sobre a face da terra. 3. De Cristo, mais 3. Está fragmentada. Eu vou falar para vocês quais são as 3. A primeira é a igreja derrotada. Qual é a igreja derrotada? A igreja derrotada é aquela igreja que não tem conhecimento e que não está preocupada em buscar o conhecimento. E porque não tem conhecimento e não está preocupado em adquirir conhecimento, está sendo destruído por Satanás. Não consegue fazer nada para Deus, não consegue estabelecer nada no nome do Senhor. Tudo que vai tentar fazer, o diabo derruba. E já nos nossos últimos dias, se essa igreja não despertar para entender que sem o conhecimento ela não vai chegar a lugar nenhum, essa igreja vai parar no inferno. A segunda igreja que nós vemos na nossa geração é a igreja militante. A igreja militante é aquela igreja que está em guerra. Ela está sempre em guerra. Ela está guerreando contra Satanás. Só que a igreja militante também não tem o pleno conhecimento de quem é. Porque a igreja militante está fazendo de tudo para derrotar Satanás. Só que ele está tentando derrotar um inimigo que já está derrotado. Então tudo que ela faz, ela luta, ela luta, ela luta, ela exerce autoridade, porém, no final da história, tem batalhas que ela ganha e tem batalhas que ela perde. Porque ela não entendeu que a nossa luta, nós somos soldados de Cristo, somos, mas nós somos soldados de ocupação. Sabe o que significa o exército de ocupação? Nós somos um exército de ocupação. O que significa isso? Hoje, lá na Cisjordânia, o exército dos Estados Unidos está lá, amém? Na verdade, o que está lá é o exército da ONU. Eles estão lá, Nações Unidas, que é um exército que são de vários países. É um grupo de soldados de vários países. Eles estão lá ocupando a terra. Porque a batalha já foi, você lembra? E eles já venceram. O que faz o exército de ocupação? Simplesmente ocupa o lugar para não deixar com que o povo da terra se esqueça de que já foram derrotados. Para não deixar com que os inimigos da terra se esqueçam de que aquele que os derrotou foi o seu general. Eles fazem cumprir a vitória do general, que foi lá para a batalha, e foi para a guerra e venceu. Nós somos um exército de ocupação. O nosso inimigo já foi derrotado. Eu não tenho que lutar com ele. Eu só tenho que lembrar a ele que ele foi derrotado por Cristo. E manter a minha posição de soldado guerreiro que sou. E isso, irmãos, só pode ser feito por aqueles que têm entendimento de quem são. Porque nunca se esqueça que nós estamos lutando contra um exército que o seu general é o pai da mentira. E ele insere um monte de mentira para tentar dizer, sabe o quê? Que a vitória do nosso Deus não é verdadeira. Uma das coisas que Satanás faz no satanismo, sabe o que é? É dizer para aqueles que o servem ali que ele venceu Jesus na cruz. E foi por isso que Jesus foi crucificado. Ele é mentiroso. E ele está mentindo para a igreja. Fala para o seu irmão, você já venceu, irmão. Porque Cristo venceu por você. Esse é o exército de ocupação.
Meu Jesus já venceu. Você não pode fazer isso. E exercer a autoridade. E a terceira igreja, que eu vejo, que o Espírito Santo me mostrou, é a igreja triunfante. Qual é a igreja triunfante? É a igreja que sabe quem é, que sabe aonde está sentado nos lugares celestiais, que não tem medo do inimigo e que sabe que o inimigo que está lutando contra ela é um inimigo derrotado, e por isso ela é mais do que vencedora. Então tudo que essa igreja faz gera sucesso. Se ela vai ganhar almas, muitas almas se salvam. Tudo que ela coloca a mão prospera, porque ela tem um entendimento e um conhecimento de quem é, e ela não deixa Satanás roubar a identidade dela. Esta igreja é uma igreja curada, é uma igreja sarada, é uma igreja que tem visão de águia, é uma igreja que anda pelas escrituras e que não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, como Deus ordenou a Josué. É uma igreja que, aonde chega, o Senhor tem liberdade para operar, porque o Espírito Santo faz obras tremendas através dessa igreja. É uma igreja que tem consciência de que almas precisam ser salvas, e de que a igreja precisa ser curada e sarada. Glória a Deus. Essa igreja triunfante, que está sentada com Cristo nos lugares celestiais acima dos principados e potestades. Todo lugar que, por exemplo, lá em alguns países que houve guerra, depois da guerra, os Estados Unidos ajudou a levantar um novo governo para que pudesse estar governando o país. Os Estados Unidos apoiou o país no momento de guerra, ajudou a libertar e depois ajudou a levantar um novo governo. Jesus, quando ele veio aqui à terra e ele venceu a Satanás e deixou a mim e a você como um exército de ocupação, ele estabeleceu um novo governo sobre a terra. Jesus deixou um governo aqui na sua igreja. Abre sua Bíblia no livro de Efésios. Você está aí? Capítulo 4. Eu vou ler o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este é o governo do reino de Deus. Os 5 ministérios dados por Jesus é o governo de Deus sobre a sua igreja na terra. Eu quero que você entenda que ainda que a sua igreja, os pastores que estão aqui e vocês irmãos, ainda que a sua igreja não tenha claramente levantado os 5 ministérios, os 5 ministérios estão lá, porque é o governo de Deus. Na sua igreja certamente você vai achar evangelistas, pastores, profetas, mestres e apóstolos. Em algumas igrejas são missionários. Não tem como fugir disso, porque essa foi a base que Deus deixou para que em cima dessa base fosse construída a igreja, o governo da igreja. Então, na igreja de Deus tem os 5 ministérios. Toda a igreja tem. Seja de 5 ministérios, visível ou não, eles estão lá. E funciona assim: apóstolos são os enviados, são como os missionários.
vão para os lugares para estabelecer ali a igreja de Jesus. Profetas são responsáveis por trazer no mundo espiritual as direções do Pai, as direções espirituais para a igreja. O que o profeta faz? Ele fala daquilo que está no coração de Deus, para aquela igreja, naquele momento, naquela hora. O terceiro dele são os evangelistas, que foram chamados para ganhar almas para Cristo. O quarto são os pastores, que depois que os evangelistas ganham as almas, são os responsáveis para pastorear e curar o povo. O quinto dele, o pequenininho no tamanho, mas grande no trabalho, porque eles foram chamados para ensinar o povo, para que o povo não seja um povo ignorante na palavra e nem acerca de Deus. Agora, se você vê os 5 ministérios, o ministério que vai à frente, ou o maior, que alcança o povo, é o ministério evangelístico. Porque Deus firmou a sua igreja sobre um fundamento evangelístico. Todos, sem exceção, devem evangelizar. Existem aqueles que foram chamados com uma unção específica para isso. Mas independentemente dessa unção específica, a vontade de Deus é que todos os seus filhos evangelizem e ganhem almas para Ele. Veja bem, pastor Alberto é um evangelista. Porém, existem almas que o pastor Alberto nunca vai alcançar. Mas que você vai. Talvez porque ele não conheça, talvez porque não haja oportunidade para isso. Mas você que conhece, que convive e que sabe, tem a oportunidade de ir e alcançar aquelas vidas para Cristo. E esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. A missão da igreja é ganhar almas. Fala para o irmão, a missão da igreja é ganhar almas. Agora fala para ele assim: e quando eu falo igreja, eu não estou falando dessas paredes, eu estou falando de mim e de você, porque nós somos a igreja. Mateus capítulo 28, versículo 18. Aleluia, Jesus. Quero mostrar algumas coisas a você. Mateus 28, 18. Quando acharam, digam amém. Amém, Jesus. Está escrito: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a missão da igreja. Toda a igreja que se chama pelo nome do Senhor está enquadrada nesse versículo. Todo o ministério da igreja, todos os ministérios que temos na igreja, no corpo, foram levantados por causa desse versículo. E a palavra-chave, o centro desses versículos é alma. Ganhar almas. Foi para isso que Jesus veio, foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele ressuscitou, foi por isso que ele levantou
E nós, às vezes, não temos voz nem de orar para aquela alma. Sabemos que está perdida. Tem um determinado pastor que foi na determinada igreja. Quando ele chegou lá, as irmãs do ciclo de oração disseram para ele assim: pastor, vem aqui. Está vendo aquela mulher lá do outro lado da rua? Estava lá uma moça do outro lado da rua, de shortinhos, lavando o carro com uma mangueira. Está vendo, pastor, aquela lá, ela é uma pecadora. Está vendo? As irmãs do ciclo de oração. Aí o pastor virou para ela e falou assim: irmãs, me diz uma coisa, o que vocês estão fazendo para que ela deixe de ser pecadora? É forte. Aí a irmã pegou e se levantou, a líder do ciclo de oração, muito espiritual, ela se levantou dizendo assim: pastor, nós estamos orando por ela. E o pastor disse para ela o seguinte: vocês vão criar cada língua de orar por ela e ela vai para o inferno. Porque nós temos que orar deles, mas não é só orar. É mais agir que orar. Aliás, a Bíblia diz que vai para o céu. Tem tempo para tudo. A gente ora, mas tem uma hora que eu tenho que atravessar a rua e ir lá e falar para ela: olha, Jesus Cristo morreu para você não ir para o inferno. É verdade? Não, mas é muito mais fácil ficar sentado dentro da igreja e dizer: nós estamos orando por ela. A vontade do Senhor é que as almas se salvassem. Para isso que ele morreu, levantou os 12 e enviou. Está vendo a palavra aqui, no versículo 19, aqui diz: ide. Isso já significa que Jesus, que é o Senhor da igreja, não queria ver os crentes parados, sentados na igreja e fazer nada. Porque ele já deu uma ordem de movimento. Quando Deus fez com Moisés diante do Mar Vermelho: diga ao meu povo que marche. Deus não gosta de igreja parada. Aliás, no grego, a palavra igreja significa fora. Não é dentro, é fora. É lá que as almas vão se salvar. É lá que nós vamos encontrar os pecadores. É lá que o Espírito de Deus quer te usar como instrumento para a salvação de muitos. É lá fora, não é dentro da igreja. Mas na nossa geração, nós herdamos uma herança católica. Nós temos uma herança católica. Ou melhor ainda, existe uma coisa chamada sincretismo. Sabe o que significa sincretismo? Mistura de religiões. E existem coisas hoje que são da igreja mãe, que está hoje no meio da igreja de Cristo. Sabe o que é? O povo não quer sair de dentro da igreja. O povo quer vir para a igreja e ficar sentado, sem fazer nada, só engordando espiritualmente e se preocupando com coisas que não tem que se preocupar. O que, pastor, que eu não tenho que me preocupar? Eu não tenho que me preocupar com as minhas bênçãos, por exemplo. Enquanto eu perco tempo me preocupando com as minhas bênçãos, as almas estão indo para o inferno. Satanás está ceifando almas por todos os lugares. Mas se eu não me preocupar com a minha bênção, como é que eu faço para receber? Deus foi claro quando ele disse que se eu ouvisse a sua voz, obedecesse os seus mandamentos e estatutos, as bênçãos correriam atrás de mim. Eu não preciso correr atrás delas. Elas vão correr atrás de mim quando eu me posicionar e me enquadrar naquilo que Deus tem para mim, que sou a sua igreja. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Eu não tenho que me preocupar se eu estou fazendo o que Ele quer, se eu estou obedecendo a voz dEle. Tudo que eu quiser e que eu precisar vai chegar nas minhas mãos. Sem eu fazer força, sem eu ter que lutar com o diabo, sem eu ter que ficar jejuando e
E Ele não mente. E a palavra dele não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Então, enquanto eu estou me preocupando com coisas que não devo me preocupar, as almas estão indo para o inferno, e aquilo que eu devo me preocupar, que foi o que Cristo me mandou fazer, eu não estou fazendo. Mas a vontade de Deus, sabe qual é? Mateus capítulo 4, versículo 19. Abre lá Mateus 4 comigo. 19. Quando Jesus encontrou seus discípulos, Jesus tinha um projeto para eles. E o projeto que Jesus tinha para os discípulos é o mesmo projeto que Ele tem para mim e para você. Jesus disse aos discípulos: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Fala para o seu irmão assim: Deus quer fazer de você pescadores de homens. Aleluia, glória a Deus. Ele quer fazer de mim e de você pescador de homens. Aleluia. Quantos querem ser pescador de homens nessa noite? Aleluia. Ele disse a Pedro: vem Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Aleluia. E aqui está, irmão, o centro da vontade de Deus. Se você quer tocar o coração de Deus, se você quer tocar e entrar na graça do Senhor, o centro do coração de Deus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro alguns anos atrás, quando a igreja que eu congregava entrou no mover de ganhar almas para Cristo, e o que eu estava orando, que eu fazia parte do ministério de intercessão, eu estava orando por almas, para que a igreja ganhasse as almas. Aliás, eu acho que essa deveria ser o centro da oração de toda a igreja, que almas se salvassem. Então, naquele dia, o Senhor me deu uma visão que eu nunca mais esqueci. Apareceu na minha frente, enquanto eu orava, um coração enorme, irmãos, um baita de um coraçãozão. E esse coração pulsava com o som de um coração normal. E eu, naquele dia, estava passando por algumas situações, e eu perguntei a Deus assim: Deus, esse é o meu coração que está batendo? E o Senhor disse: não, esse é o meu coração. E o meu coração, no centro do meu coração tem uma voz. E eu quero que você escute o porquê o meu coração bate. E então eu parei, irmãos, naquele momento, por uns minutos, para escutar o que o pulsar daquele coração de Deus que estava na visão da minha frente estava dizendo. E então ele estava batendo. E de repente, aquele bater se transformou em uma voz. E a voz dizia: almas, 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 almas. E quando eu escutei aquilo, irmãos, eu caí com o rosto em terra e disse: Senhor, perdoa-me, porque eu não tenho entendimento do que é ganhar almas para ti ainda. O centro do coração de Deus tem uma voz, irmãos. E se você quer agradar o coração do teu Pai, almas. Glória a Deus. Aleluia. Se esforce em ganhar as almas. Aleluia, Jesus. Você está em Mateus capítulo 4. Eu entendo que Jesus Cristo é o meu e o seu exemplo, amém? Amém. A Bíblia diz aqui no versículo 17: então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, as primeiras palavras de Jesus foram palavras de evangelismo. Quando ele saiu do deserto, depois de ser tentado 40 dias, ele não saiu de lá profetizando, pulando, saltando ou correndo atrás das suas bênçãos. Ele saiu de lá evangelizando e ganhando almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Como nós, como igreja, na nossa geração, estamos enganados acerca de Jesus. Nós fazemos mega
dificilmente fazemos algumas coisas para que as almas se salvem. As primeiras palavras do Mestre, no início do seu ministério, foram: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Glória. Já parou para pensar nisso, irmão? Ele saiu do deserto cheio da unção, cheio do poder, da plenitude do Espírito, para ganhar almas. Para que almas se salvassem, para que almas fossem transformadas, para que vidas saíssem das trevas e viessem para a luz. Glória a Deus. Aleluia. Porém, eu entendo, queridos, que não basta só você ganhar almas para Cristo, eu ganhar almas para Cristo. Eu tenho visto, por onde eu passo, muitos exemplos de pessoas que estão ganhando almas para Cristo e essas almas estão se perdendo. O trabalho é em vão, irmãos. Se eu ganho uma alma para Jesus e eu largo essa alma, depois de ter ganhado, tem uma estatística que diz que é 60% mais provável que ela volte para o mundo do que ela permaneça na igreja. Por isso eu entendo que o corpo de Cristo ainda não sabe o que é trabalhar com as almas, mesmo na nossa geração. Agora não sabe por quê? Porque não lê as Escrituras, porque está tudo claro nas Escrituras. Jesus deixou tudo prontinho só para fazer, e ainda assim o corpo não consegue fazer direito. Por exemplo, eu encontrei uma igreja no lugar onde eu fui, onde o pastor estava ganhando muitas almas para Cristo. Estava lá uma bênção, uma igreja enchendo de almas, porém ele não tinha nem um pouquinho de conhecimento de batalha espiritual e de libertação. E a igreja estava se enchendo de pessoas endemoniadas. E gerou fofoca, contenda, briga, confusão, que a metade da igreja, em determinado momento, foi tudo embora de novo, para a rua, para o mundo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, aqui, ele evangelizava, logo em seguida, se você ver nos textos abaixo, você vai ver que o povo era trazido para ele, e ele começou a libertar o povo. Porque eu e você não podemos só ganhar as almas, nós temos que libertar também. E tem mais uma coisa, é responsabilidade de quem ganhou cuidar. Imagine só, vocês que são aqui, são pais e são mães, né? Louvado seja Deus. Você imagina você gerar um filho e depois de entregar ele para alguém cuidar? Você pode até levar ele em algum lugar, ou ela em algum lugar, e você deixa um momento numa creche, mas você está sempre de olho para saber o que está acontecendo com o seu filho, não é verdade? E por que nós geramos filhos espirituais e abandonamos? Jesus disse que eu deveria ensinar tudo que eu aprendi para o meu filho que eu ganhei. Mas a igreja não está fazendo isso. E por isso as igrejas estão vazias. Não existe mais discipulado na igreja de Deus. A nossa geração é poucas. Nós precisamos ensinar o povo a andar com Cristo. E o primeiro passo é que depois que eu ganho uma alma para Jesus, eu tenho que libertar essa alma. Ela vai vir do mundo com um monte de situações, com um monte de coisas e com um monte de demônio também. E eu não posso deixar simplesmente a pessoa chegar e ficar sentada na igreja. Você imagina se você ganhar 50 pessoas para Jesus e você colocar 50 pessoas numa igreja e não libertar essas pessoas. Você imagina as situações que você vai ter dentro da igreja? Desde fofoca até prostituição e adultério. N situações vão se levantar.
Aí o pastor fica, mas o que está acontecendo? Deus olha isso, Deus olha aquilo. E Deus está olhando para baixo e dizendo assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem não está fazendo trabalho disso é você. Fala para o seu irmão, depois que você ganhar, irmão, você tem que libertar. E para libertar você vai precisar de conhecimento. Olha aí o conhecimento. De batalha espiritual e de libertação. Você vai ter que entender sobre isso. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que entender, por exemplo, sobre cura interior. Quantos filhos de Deus não estão curados dentro da casa de Deus? Cura das emoções. O diabo está trabalhando nas emoções do povo. Por causa de N situações lá do mundo que opera na vida do crente. Esse é o primeiro passo. Depois que o evangelista ganha uma alma para Jesus. O segundo passo é: a alma que eu ganho, ela tem que permanecer. Quer ler o texto comigo? João 15:16. Nossa, o tempo passa voando, né? É Jesus. Mas eu já estou acabando. João 15:16 diz: não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vai teres frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha só, não basta só ganhar. A alma que eu e você ganha tem que permanecer, senão não é contado como fruto. Não vai lá, a pedrinha não vai para a coroa, o galardão não aumenta. Tem que permanecer a alma. Eu ganho uma alma hoje, ela se perdeu, pastor. Ela se perdeu por quê? Ela não quis mais saber de Jesus. Quando eu ganho uma alma, a responsabilidade dessa alma é minha. Paulo diz no livro de Gálatas que ele ainda estava sentindo dores de parto por causa daquela igreja de Gálatas. Isso significa que Paulo ainda estava gerando a igreja de Gálatas em oração. E esse é o ponto de quem ganha a alma para Jesus. Você não pode deixar de orar pela alma que você ganha. Você tem que gerar essa alma no mundo espiritual, em oração e jejum, até que ela se liberte e discipline. Não pode desistir, não pode amolecer. É uma alma que custou o sangue de Jesus Cristo. Você e eu sabemos que um novo convertido gera N situações, Satanás, desculpa, gera N situações na vida dele, para que ele não permaneça na presença de Deus. E a minha e a sua oração é que vai quebrar as cadeias do diabo e fazer com que aquela alma permaneça na presença de Deus. Sabe por que as almas se perdem? Porque aqueles que ganham, elas não pagam o preço de oração e jejum. Depois que ganha, fala, glória a Deus, fiz a minha parte, se vira. E não funciona assim, irmãos. Volto a dar o exemplo do filho. Já pensou você gerar o seu filho, a sua filha, depois que ela nascer, você coloca ela num lugar e diz para ela assim, se vira. E ó, se manda. O que você acha que vai acontecer? Ela vai precisar ser alimentada, ela vai precisar de cuidados. E do mesmo jeito, o homem e a mulher que você e eu ganhamos para Cristo é ser discipulada ali, ó. Jesus discipulou os seus discípulos. Já pensou? Se Jesus largasse Pedro lá na praia, se ele iria se transformar no Pedro que nós conhecemos depois, que a sombra curava os
Nunca. Porque 3 anos depois de Jesus estar acompanhando Pedro ainda arrancou da espada e cortou a orelha do soldado. Você imagina se Jesus tivesse desistido dele nos 3 anos? Quantas vezes você acha que Jesus falou para Pedro assim: Pedro, tira essa espada da cinta, Pedro? Quantas vezes ao longo dos 3 anos você acha que Pedro ouviu isso de Jesus? Naquele dia no Getsemane, Jesus disse para Pedro: você pode ler o texto. Pedro, eu já não te disse se tu ferisse com a espada você vai ter ferido? Quantas vezes acha que Jesus falou isso para Pedro? E Pedro não deu ouvidos a Jesus, e nem por isso Jesus desistiu dele, porque Jesus sabia em quem ele cria. Ele estava gerando Pedro em oração. Lembra que Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para te andar com você e eu não deixei. Jesus gerava Pedro em oração. Então, se você não acompanhar a alma que você ganhou, certamente ela vai se perder. E vou te dizer uma coisa, não quero que você sinta isso como peso, mas é a verdade da palavra. Deus vai cobrar de mim que você é a alma que foi perdida. Ele vai cobrar. Porque essas coisas que eu estou dizendo aqui é responsabilidade não de Deus, não do Espírito Santo, é responsabilidade da igreja. Minha e sua. E para encerrar, oh glória a Deus, depois que você orou, que você começou, amou, e que você começou a acompanhar, você não pode se esquecer que você tem que ensinar. É como pai e mãe também, tem que ensinar. Isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso não é de Deus. E depois que você ensinar, você vai ter que estar pronto para dizer um dia para outra pessoa: agora que você está pronto, já perdeu tudo, do jeito que eu ensinei, agora ide e ganhe outros para Cristo. Se nós seguirmos, irmãos, o que está na palavra, gera tudo fácil, mas na nossa geração o povo quer inventar. O povo quer achar que sabe mais do que Jesus. E por isso nós estamos vendo o caos que estamos vendo, as N situações que estamos vivendo. Mas eu creio que nesses últimos dias Deus está restaurando a sua igreja. Ele está levantando homens e mulheres que não têm medo de fazer do jeito que Ele mandou. A Bíblia diz que Ele está, Deus disse que suscitarei para mim sacerdotes que fazem as coisas segundo o meu coração. E eu creio que Deus está fazendo isso nos últimos dias. É chegada a hora quando nós pararmos de brincarmos de igreja e começarmos a fazer um trabalho como Cristo nos mandou. Ele não quer saber a sua idade, se você é novo, se você é velho. Ele não quer saber lá pro que você já tem conhecimento, se você ainda vai buscar. Ele só quer saber uma coisa: se você e eu temos no nosso coração o despedimento de fazer segundo a sua vontade. Qualquer um que nós podemos receber a plenitude do Espírito e começar um avivamento, como o pastor falou. Porque o Espírito Santo está aqui. E o poder dele está sobre as nossas vidas. Eu não sei como é que está a tua vida com Jesus, mas eu sei de uma coisa nessa noite: é um novo tempo de Deus sobre a sua igreja. Glória a Deus. Deus de novidade, meu Pai. Deus grande de verdade. Eu quero que você fique de pé na presença do Senhor. Fique de pé.
entendo que hoje Jesus está liberando sobre as nossas vidas uma nova unção. Glória a Deus. Uma unção para ganhar almas. Uma unção para fazer a obra segundo o teu coração. Eu entendo que Cristo está restaurando a nossa identidade essa noite. Eu entendo que Jesus essa noite está aqui para colocar em nós o fogo do seu Espírito. Eu quero que você curve a sua cabeça e que você fale com Jesus. Fale com o Espírito Santo. Ele está aí do seu lado. E eu acredito que quando essa canção começar a ser entoada, o Senhor há de liberar sobre nós uma nova unção nessa noite. Eu quero convidar aqui